A irmã da mulher assassinada em Araguari falou com exclusividade com a equipe do Cidade Alerta Minas. A Andressa Silva Borges, de 28 anos, deixou 4 filhos e uma família desolada. Carolina Barros esteve hoje junto com essa família, acompanhou o momento do sepultamento dessa jovem. A gente não tem nem o que dizer, né, Carol? Porque ver uma sentença de liberação desse homem sendo assinada por uma mulher, uma justiça que deveria nos proteger, nos jogando aí literalmente na jaula dos leões, é um sentimento de impotência muito grande. E eu imagino a dor que essa família está sentindo nesse momento por isso. Luciana, infelizmente, a gente vive numa situação em que o homem é tido pela sua aparência e a mulher pela imagem que ele transmite, e a mulher é julgada e condenada pela reação que ela tem às violências sofridas, né? Foi talvez isso que tenha até acontecido com a Andressa Silva Borges, de 28 anos. Por um lado, essa mulher tão jovem, que tinha tantos sonhos pela frente, tanta vida, inclusive tendo que cuidar de outras 4 vidas, crianças que também tinham sonhos juntamente com a mãe, mas hoje viram o último dia da vida dessa mulher tão jovem. Eu fui falar com a Andréia Silva Azevedo, que é irmã da Andressa. Foi um momento de muita comoção. Nós conseguimos acompanhar ali o sepultamento com respeito aos familiares. Fomos mostrar porque é uma situação de um crime, de uma violência sofrida. Pedimos até que as pessoas entendam esse trabalho. A gente precisa mostrar as mazelas que a sociedade às vezes impõe, que a justiça às vezes deixa passar, e termina dessa forma como terminou a vida da Andressa. A Andréia falou conosco com muita tristeza no coração. Eu perguntei para ela sobre os sonhos. Quais eram os sonhos da Andressa, ela que era tão jovem, ela que ainda estava com os 4 filhos pequenos. E a Andréia aproveitou ainda para fazer um alerta a todas as mulheres que vivem na situação de violência doméstica, para quebrarem esse ciclo de horror vivido antes que seja tarde demais. Vamos acompanhar. Ela almejava mesmo a criação dos filhos. Ela era uma mãe muito presente, muito amorosa, mas infelizmente não foi como ela planejava, né? Como o Vicente falou, a gente não questiona os planos que Deus tem. Não está sendo fácil. Ela deixou 4 crianças. Não vai ser fácil para a gente lidar com essa situação, porque são 4 crianças, a gente tem que tomar providência contra tudo isso. Mas eu creio que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O nosso desejo é que ela estivesse viva, né? Mas é prover a Deus agir assim. Foi a vontade dele e a gente não questiona. Eu só peço a Deus que alguma mulher que esteja passando por isso, que sofra o que ela sofreu na mão dele, não espere tanto tempo para tomar providência. A primeira vez que acontecer, toma providência, porque quando ela resolveu sair desse relacionamento já foi tarde, não deu tempo mais. Então a gente tem que prezar muito pela felicidade da gente, não viver só pelo outro. Ela viveu muito pensando que ele mudaria, ele vai mudar, mas ele não quis mudança e aconteceu isso. Infelizmente, quando ela tomou uma decisão, inclusive eles já não moravam juntos mais, o Agnaldo não estava morando aqui na residência juntamente com ela e com os filhos. Infelizmente foi tarde para essa vítima, um relacionamento que durou 10 anos, de acordo com a Andréia, e foi um relacionamento conturbado durante todo esse período. Enquanto durou o relacionamento, ele teria sido conturbado porque o Agnaldo seria um homem violento, ameaçador, fazia ameaças, brigava, agredia essa vítima. E aí ela acreditava que ele poderia mudar, que ele poderia se refazer, se recompor e ajudá-la a cuidar da família. Vamos ver mais um pedacinho da entrevista. Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos os dois juntos, porque a mais velha deles vai fazer 10 esse ano. E ele era violento com ela? Sempre foi. Sempre foi.
tem várias passagens pela Maria da Penha, várias passagens por agressão, mas ela muitas das vezes retirava a queixa. E assim ele foi acostumando a viver assim. Ele fazia, ela retirava, ele pedia perdão, aí ele melhorava um tempo, depois voltava a agredir ela de novo. Dessa vez ele veio já com intenção para matar. Pelo que segundo as informações, que no domingo, quando ele foi preso, ele saiu com essa promessa de quando ele saísse, ele ia voltar para matar. E ele cumpriu a promessa que ele fez. E se por um lado a Andressa perdeu a vida, tão jovem, perdeu toda a chance de qualquer sonho, por outro lado ficaram 4 filhos. As crianças, como eu já disse, de 9 anos, 7, 4 e um bebezinho de apenas 5 meses que ainda amamentava. Agora a Andréia, que é a irmã, disse que a família toda está se reunindo, as crianças ainda estão com o conselho tutelar, até que tudo se organize, até que eles consigam definir e conquistar, e conseguir preparar um lar para oferecer paz para essas crianças, para oferecer um ambiente tranquilo, longe de tudo isso que elas presenciaram e viveram, de todo esse horror, de toda essa cena triste que essas crianças certamente vão levar para toda a vida. Acompanhe. É uma responsabilidade muito grande a gente assumir a guarda de 4 crianças. Então a gente vai entrar num acordo, mas elas não vão ficar. Não vão para adoção. A gente vai entrar num acordo entre a família e elas vão ficar com a gente, num ambiente de paz. Que a história delas vai ser diferente. A história delas vai ser diferente. A gente vai fazer de tudo para eles passar e para eles não carregar esse histórico nas costas, essa dor de saber que o pai matou a mãe. Ele destruiu uma família. Primeiro a dele, Tirou a mãe dos próprios filhos. E a nossa, que a gente vai ter que agir agora, vai ter que entrar com providência para criar essas crianças. A gente não pode deixar assim. Condições para isso a gente não tem, porque são 4 crianças, mas a gente vai conseguir. Pois é, essa foi a doce promessa de uma família que a gente percebeu que é bastante amorosa, bastante unida. Foram poucos familiares ali reunidos, já que a Andressa e a Andréia já não têm mais os pais são falecidos. Mas a pequena família que estava ali reunida, os amigos, os parentes mais próximos, a gente percebeu uma comoção muito grande, orações, aplausos na despedida, nesse último adeus a Andressa Silva Borges, que deixou os 4 filhos, tão jovem. Uma vida que se foi, né, Luciana? Eu custo acreditar que isso faça parte de um plano de Deus. Porque o Deus que eu acredito é o Deus do amor que jamais iria desamparar 4 crianças e deixá-las sem a presença divina que é a presença da mãe. O Deus que eu acredito é o Deus que protege, que ampara, que cuida. É o Deus que protegeu a Andressa durante esses 10 anos. Só que, infelizmente, nessa guerra entre o bem e o mal, nesse momento, o diabo venceu. E o Aguinaldo é o diabo. Ele é a personificação daquilo que há de mal. Nessa briga entre poderes divinos, as trevas venceram e a Andressa foi vítima disso. Não porque Deus falhou, mas porque a perversidade do Aguinaldo foi mais forte e porque ele estava aliado com aquilo que a gente jamais consegue prever, que é a crueldade. É um homem frio, um homem que anunciou que iria matar. É isso que eu quero que vocês lembrem sempre quando olharem para essa figura. O Aguinaldo anunciou que ia matar. Ele anunciou que ia fazer isso. Ele, por várias vezes, disse que iria atentar contra a vida de Andressa. Ele ameaçou matá-la por várias vezes. E essas denúncias foram devidamente registradas. Essas denúncias eram de conhecimento da justiça. E a justiça decidiu pagar para ver. É mais uma história que o Cidade Alerta Minas mostra que poderia ter sido evitada se a justiça entendesse de fato a gravidade
de uma denúncia feita por uma mulher vítima de violência doméstica. Se a justiça entendesse, de fato, que naquele momento em que um homem ameaça a mulher de morte, ele não está brincando. Ele vai colocar o plano em prática cedo ou tarde. Ele fez essa promessa no domingo e agora ele cumpriu. O sangue da Andressa está espalhado na mão de muita gente. E eu só quero saber se essas pessoas vão conseguir dormir hoje à noite, sabendo que a liberação desse homem terminou aí com 4 crianças crescendo sem a mãe. Porque esse sentimento de culpa precisa existir para que essa justiça reveja os seus atos, reveja as suas decisões, reveja as suas ações no decorrer desses processos. Enquanto a gente não começar a punir com rigor e manter esse tipo de gente presa, os números de feminicídio vão continuar subindo. É mais do que uma questão cultural, é educacional, mas é uma questão de justiça que precisa ser feita. Agora ele vai ficar preso, né? Agora que ela morreu, agora a justiça se preocupa. Porque uma morte é mais importante do que uma ameaça de morte. Entendi. É a lógica da justiça brasileira.